Olá, eu sou Walter Procópio e nós estamos nesse desafio de ler a Bíblia toda juntos. Mais 3 capítulos hoje, aqui no livro de Êxodo, capítulo 10. Capítulo 10 começa com a 8ª praga, a praga dos gafanhotos. E aqui eu quero ler com você, porque olha aqui o verso de número 1. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles. O capítulo 10, ele começa nos mostrando como que Deus está endurecendo o coração. Para Deus mostrar em Faraó as suas obras. E aí, verso de número 2, para que vocês possam contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles, assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus não estava apenas punindo o Egito, Deus estava se revelando ao seu povo. Em meio à dificuldade, Deus não veio apenas trazendo a solução, Deus quer se revelar a mim e a você. Então aqui o verso 3, dirigiram-se, pois, Moisés e Arão a Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, até quando você recusará a humilhar-se perante mim? Deixa aí meu povo, para que me preste culto. E aí, se você não quiser deixá-lo, farei vir gafanhotos sobre o seu território. Amanhã eles cobrirão a face da terra, até não se poder enxergar o solo. Devorarão um pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo, e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Mais uma praga, que vai tocar de forma assim tão grande a nação. Mas mesmo assim Faraó não dá ouvido. E aí nós chegamos ao verso 21, que é a 9ª praga. É o momento que Deus vai trazer trevas, escuridão. O Senhor disse a Moisés, verso 21, estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito. Trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. 9ª praga, mais um sinal de Deus. Mais um sinal. Mas Faraó continua com o coração endurecido. Continua com o coração endurecido. Verso 27. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a deixá-los ir. Meu irmão, se Deus não entrar no meu e no seu coração para mudar, para transformar, só Deus pode fazer isso. Capítulo 11 é agora o anúncio da 11ª praga. A 11ª praga. E aí o que nós vamos ver aqui? Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui, e até vão expulsá-lo totalmente. Aí ele diz: diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. Meu irmão, lá no início do livro de Êxodo, Deus já havia falado com Moisés que quando ele libertasse o povo sairia do Egito, e eles pediriam ouro, prata, e as pessoas do Egito entregariam para eles. Quando você lê aqui, volta lá no 1º capítulo, e preste atenção nessa fala de Deus. Deus falou: olha, eu vou fazer. E Deus está fazendo. Porque quando Deus fala, Deus faz. Deus faz. E aí, o Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo. E o próprio Moisés era tido como alta estima no Egito, pelos conselheiros de Faraó e pelo seu povo. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo. É Deus que move o coração do ser humano. E Deus moveu o coração. Deus moveu o coração do povo do Egito, agora nessa reta final, para abençoar a nação de Israel, o povo de Israel. É Deus que move o coração. Quantas vezes nós nos esquecemos disso? Deus pode mover o coração das pessoas da sua casa, das pessoas da cidade, das autoridades. Deus pode. Verso 9. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não dará ouvidos a vocês, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país.
E aí nós vamos chegar no capítulo 12. Capítulo 12, aqui de Êxodo, ele é muito importante, porque aqui vai ser estabelecido a Páscoa. E aqui está uma das festas mais importantes do cristianismo, a Páscoa dos cristãos. E Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate, pelo amor de Deus. A Páscoa, ela é estabelecida aqui, ela começa aqui, mas já é um apontamento para a obra de Cristo na cruz do Calvário. E o capítulo 12, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e para a sua casa. Um cordeiro. Porque na Páscoa o cordeiro é imolado, o cordeiro é morto. Lembra de Jesus? Quando João Batista viu Jesus, ele disse assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro pascual. Paulo vai nos dizer isso lá no Novo Testamento. Jesus é o cordeiro pascual. E aqui o cordeiro deveria ser imolado, o cordeiro deveria ser morto. A família deveria se alimentar desse cordeiro. E aqui vai ter a ordem. Primeiro, a morte do cordeiro. Toda a família deveria preparar o cordeiro. E aí no verso 12, naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei adiante, passarei por cima. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. A ordem é: coloca o sangue nos umbrais da porta. E Deus está dizendo assim: olha, aonde esse sangue estiver, na porta que tiver, a morte não vai entrar dentro da sua casa. Ah, louvado seja o nome do Senhor, que eu e você, nós temos o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Aqui é estabelecida a Páscoa. Páscoa é passar por cima. A família deveria comer do cordeiro, juntamente ali, se a família era pequena, convidava outra família. E aí nós chegamos aqui no verso de número 14 ao verso 20. Do verso 14 ao verso 20, nós temos a celebração da Páscoa. Do verso 14 ao 17 vai dizer que essa é uma festa que ela deveria ser celebrada perpetuamente. É uma instituição perpétua. Ou seja, independente da época, dos anos, quantos anos se passaram, todos deveriam celebrar a Páscoa. E aí nós temos aqui também a remoção do fermento. Verso 18. No primeiro mês, como pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até entardecer do 21º. O fermento é considerado algo impuro para os judeus. Jesus vai falar muito do fermento dos fariseus. Esse fermento religioso que acaba afastando o homem de Deus. Então agora eles comeriam do cordeiro e do pão sem fermento. Mas do verso 21 ao verso 27, o que nós temos aqui? Nós temos a 10ª praga, a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. E aqui nós temos Moisés comunicando ao povo. Olha o verso 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem no sangue da viga superior e nas laterais. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Agora, a ordem é: coloca nos umbrais da porta o sangue, mas ninguém tem que sair. Quem obedecesse estaria protegido. Quem desobedecesse experimentaria a morte. Assim é a caminhada. Se eu obedeço a Deus, irmãos, é tão diferente. E aí, o verso 31. Naquela mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Leve seus rebanhos como tinham dito, e abençoam a mim também. E aí o texto vai continuar dizendo que os egípcios estão pressionando o povo a ir embora, a ir embora, a ir embora. E aí o capítulo 11 termina com as leis sobre a participação da Páscoa. Verso 43. Disse o Senhor a Moisés e Arão:
Essas são as leis das Páscoas. Nenhum estrangeiro poderá comê-la, o escravo comprado poderá comer. Então Deus começa a trazer aqui uma orientação tão clara de como a Páscoa deveria ser celebrada. Meu irmão, todas as vezes que eu vou fazer algo que é instituído por Deus, eu preciso fazer do jeito de Deus, não do meu jeito, não do meu jeito. E aí, verso 50, todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões, ou seja, tribo por tribo, saíram do Egito. Ou seja, agora estão deixando uma vida de escravidão para começar uma vida nova. É o êxodo, é a saída do Egito. E agora eles estão indo em direção à terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó e prometeu a eles. E aí nós vamos, amanhã, se Deus permitir, dar sequência ao livro de Êxodo, no capítulo 13, 14 e 15. Fica firme, continue a sua leitura. Eu espero que você esteja crescendo muito no conhecimento das Escrituras. Deus te abençoe.